Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. A quem é aberta uma porta no céu? Depois dessas coisas olhei e eis que uma porta estava aberta no céu. Apocalipse 4:1. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3:7. Diz a palavra de Deus: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento. Se clamares por conhecimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Provérbios 2:1-5. Este é e sempre será o verdadeiro tesouro de Deus, a sua palavra. Mas também é verdade que, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus 6:21. O coração que, inspirado por Deus, se humilha na busca da palavra e tem o seu coração voltado a ela, vê a palavra de Deus como tesouro, mas o coração egoísta se volta para o dinheiro e seu coração vê apenas o dinheiro e as bênçãos materiais como o seu tesouro. O capítulo 4 começa então mostrando uma porta aberta, e essa porta aberta é para aqueles que serão perseguidos pelo inimigo, perseguidos por Satanás. Para que possamos receber esta mensagem, que é uma mensagem forte, e para poder compartilhá-la, será necessária uma visão espiritual que pouquíssimas pessoas têm ou terão. A maioria dos professos cristãos de hoje estão, infelizmente, simplesmente perdidos, não sabendo no que creem, defendendo doutrinas babilônicas, imaginando que são doutrinas cristãs. Estão bebendo do rio que Satanás está lançando, águas sujas, o vinho de Babilônia. Não tem segurança então, e será necessária visão espiritual que será recebida pelo espírito de profecia ou o espírito profético, ou seja, como um espírito profético. Esta capacidade de ver o que os outros não estão vendo é a mesma que Jesus ofereceu quando falava por parábolas. No fim do seu ministério terrestre, Cristo passa a falar por parábolas. E agora, no fim de seu ministério celestial, Cristo nos fala através das profecias. Falando sobre a parábola da semente, que é a palavra de Deus, Jesus disse ao ser perguntado pelos discípulos: A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Lucas 8:10. O Apocalipse, assim como as parábolas, está disponível a todos. Mas quando a pessoa abre o livro e vê, mas não enxerga, ouve, mas não entende, isto mostra claramente que ainda que ela professe ser um servo de Deus, não é, pois aos servos é dado conhecer e entender a palavra de Deus. Por termos esta necessidade de compreender as coisas que vão acontecer no futuro, por crer na promessa que nos é dada de que Deus nada fará sem antes comunicar o seu segredo aos seus servos, os profetas, devemos nos colocar em condição de entender aquilo que nos é dado. Todos esses dons que serão necessários para levar avante a mensagem do Evangelho verdadeiro, da verdade presente, são oferecidos aos servos de Deus. Mas para isso, é preciso que os servos assumam o dever da obediência. Escreve as coisas que tens visto. Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Apocalipse 4:1. No livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 19, diz: Escreve as coisas que tens visto e as que são,
e que as depois destas hão de acontecer. Em primeiro lugar, o Apocalipse começa com João escrevendo as coisas que estão no presente, as coisas que ficaram no passado e as coisas que estão no futuro. Vejamos o que acontece no versículo 10, 11 e 13. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve-o num livro e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, a Sardes, Filadélfia e a Laodiceia. Considere primeiramente o dia em que João é arrebatado em espírito, no dia do Senhor, e veja a promessa de Deus. Isaías 58, 13 e 14. Se desviares o teu pé do sábado, e chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, então te deleitarás no Senhor e te farei cavalgar sobre as alturas da terra. Assim, João tem confirmada a promessa de Deus. No dia do Senhor, em um dia de sábado, ele é elevado, arrebatado em espírito e levado ao local santo de Deus. É levado em espírito ao tabernáculo celestial, elevado sobre as alturas da terra, sendo honrado e beneficiado com luz, a qual a nenhum outro profeta antes dele foi dado. Diz o texto: Virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. João ouve uma voz como de trombeta, e quando ele se vira, vê 7 castiçais. Ele vê um homem vestido até os pés com uma veste comprida, ou vestes talares, dizem algumas versões. Nada na Bíblia é por acaso. Ele vê alguém com uma voz de trombeta, ele vê 7 castiçais, e ele vê que este ser está vestido com uma roupa comprida, ou vestes talares, como dissemos. Esse ano em que ele vê tudo isso é o ano de 96 de Domiciano. E João está escrevendo que viu Cristo. Só que ele viu Cristo com voz de trombeta. E é mostrado para ele onde Cristo está. Foi mostrado para ele para que ele soubesse disso. Ou seja, para que João soubesse exatamente onde Cristo está. A Moisés é ordenado que construa um santuário, figura do que há no céu. Ou seja, Moisés deveria construir um santuário terrestre, mas deveria fazer o mais próximo possível do modelo do santuário celestial que lhe foi mostrado no monte. Este santuário terreno, tendo como figura o que existe no céu, havia o átrio, o santo e o santíssimo. E o castiçal que João vê ficava no lugar santo deste santuário, ou dizer, tabernáculo. Olhando para o santuário, onde João viu Cristo, no lugar santo. As igrejas hoje, em sua grande maioria, não entendem isso, não aceitam e, por não aceitar, perdem a luz que Deus quer dar ao seu povo, pois para receber a luz do céu precisamos entender de onde ela vem e também nos posicionar pela fé de tal maneira a poder receber esta luz que nos é prometida. Na palavra de Deus está escrito: de graça recebeste, de graça dai. Ajude-nos a compartilhar o Evangelho. Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Obrigado.